Olá, bem-vindos ao curso de História Geral do Brasil para o Enem do Ana Academy. Questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos comentar questões do Enem sobre História do Brasil republicano referentes à Revolução de 1930, política e sociedade dessa época. Para começar, uma questão de 2011. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristide Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi rida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, resgatar simbolicamente as figuras ligadas à monarquia, criticar a política educacional adotada durante a República Velha, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Bom, primeiro vamos lembrar o que foi a Revolução de 30. Bom, a República Velha era constituída de uma política clientelista entre oligarquias. No entanto, nessa época, o governo federal perdeu o apoio da oligarquia porque o presidente Washington Luiz escolheu Júlio Prestes para assumir a presidência, contrariando os desejos da oligarquia. O conflito resultante teve como consequência um golpe que levou Getúlio Vargas ao poder, assumindo o que chamaram de governo provisório. Por que era importante que aqueles da Revolução de 30 criassem uma ideia negativa da Revolução da República que foi proclamada em 1889? Porque eles precisavam de base, de legitimidade. Por isso que a resposta é letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. A legitimidade desse grupo foi baseada na ideia de que o povo estava do lado deles, o povo os apoiava. Diferentemente da proclamação da República de 1889, onde o povo teria ficado excluído e apenas observado os acontecimentos. É muito importante lembrar isso. O grupo que está no poder sempre vai procurar produzir uma memória histórica que lhe dê legitimidade. A questão agora é de 2016. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos aos judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi ou a receio do controle sionista sobre a economia nacional, reservas de postos de trabalho para a mão de obra local, oposição do clero católico à expansão de novas religiões, apoio à diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes, simpatias de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Para entender a resposta, é preciso lembrar que, antes da Segunda Guerra Mundial e mesmo no comecinho da guerra, a propaganda nazista era internacional.
A Alemanha aparecia então como um país onde o milagre econômico tinha ocorrido debaixo do governo de Hitler. Hitler tinha muitos admiradores porque ele era um orador muito bom. Então, interesses econômicos persistiam, mesmo que alguns rumores de que coisas horríveis estavam acontecendo na Alemanha nazista. Então, os interesses econômicos atraíam os líderes mundiais. Além disso, regimes autoritários floresciam pelo mundo todo, não só na Alemanha e na Itália, mas mesmo nos Estados Unidos, mesmo nas repúblicas, elas tinham caráter autoritário. Por isso, o fato de o governo nazista ser autoritário não era necessariamente um problema. E no Brasil existia uma comunidade alemã forte. A resposta? Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Nazismo só virou de fato algo execrável depois que as denúncias sobre o Holocausto se confirmaram, inclusive com fotos, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial. Continuando, uma questão de 2013 que traz uma charge da Revista da Semana de 1934 que diz assim: haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Percebe-se que aqui se ressalta o papel da mulher como dona de casa e mãe. Qual será o que seria a crítica feita aqui às mulheres em 1934? Na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres relacionado com a redivisão de trabalho doméstico, liberdade de orientação sexual, garantia de equiparação salarial, aprovação do direito ao divórcio, obtenção da participação eleitoral. Para entender, todas essas conquistas aqui ainda não foram conseguidas pelas mulheres. A resposta, obviamente, mesmo que você não conhecesse a história do voto, seria a obtenção da participação eleitoral, que se tornou um direito em 1934. Mas só para você lembrar, a história do voto feminino no Brasil, pode-se dizer que o voto sob regime republicano começou entrou em discussão em 1891, no Congresso Brasileiro, mas que foi impedido por alegar-se a inferioridade da mulher e perigo à preservação da família brasileira, como se a mulher só tivesse um papel relacionado a ser mãe e ser dona de casa e que ela se envolver em política traria perigo à preservação da família. Para entender melhor ainda, em 1932 o voto foi permitido às mulheres casadas que tivessem autorização dos maridos, ou seja, elas não eram independentes para conseguir isso por conta própria, e as mulheres que eram independentes, viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Então, um dos problemas era o fato das mulheres poderem pensar por elas mesmas e expressar isso por elas mesmas. Mas, em 1934, finalmente o voto foi estendido às mulheres como um direito. E apenas depois disso é que foi estendido a todas as mulheres como um dever, como é até hoje. De forma que a resposta é obtenção da participação eleitoral. Dúvidas, sugestões, por favor, falem comigo, vejam a bibliografia. Tem muito material de história para Enem na internet também. E vamos conversar aí pelo bate-papo, pelos comentários. Eu já agradeço por assistir e espero ver vocês na próxima aula.